Esse é mais um vídeo da nossa série que a gente vai falar sobre a funcionalidade nova de estruturas de diretórios que a gente tem aqui na versão 13 do Next. Uma observação que a gente tem que fazer é que essa documentação ainda está em beta. O Next hoje está trabalhando nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Não sei qual momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas a documentação está em versão beta para essa versão 13. Mas existem outra documentação do próprio Next que está numa versão mais estável. Mas para falar desse assunto, como essa funcionalidade está dentro da versão 13 do Next, ela vai estar aqui nessa documentação que está em beta, que é justamente explicando todos esses conceitos novos que a gente tem junto com essa versão. Nas versões anteriores à versão 13, a gente ouviu falar muito sobre as siglas SSG, SSR e SR. São siglas que a gente utilizava nas versões anteriores e difíceis de entendimento. O Next 13 ele veio para simplificar esse conceito. Então, provavelmente, se você já desenvolveu um projeto com as versões anteriores do Next, você já utilizou o Get Server Side Props, Get Static Props, Get Initial Props e outras funcionalidades também. Aqui a gente vai ver isso de uma forma muito mais simplificada, junto com os Servers Components. A gente vai entender isso dando a sequência de um projeto que a gente desenvolveu no vídeo anterior e utilizando todos esses conceitos. É bem interessante a gente entender e trabalhar o desenvolvimento desse exemplo junto com a documentação. Então eu vou estar sempre aqui com a documentação aberta e desenvolvendo o nosso exemplo para quando a gente for desenvolver algo mais complexo, a gente saber trabalhar junto com essa documentação. Então, para a gente fazer o fetching de dados, buscar dados e trabalhar dentro da nossa aplicação, que seja um site ou uma aplicação web, a gente vai fazer isso dentro do nosso diretório app. Então, já tenho aqui o nosso projeto que foi criado no vídeo anterior, que a gente vai trabalhar junto com essa pasta app. A gente não vai trabalhar com a pasta pages, onde a gente usava todos esses conceitos aqui das versões anteriores, mas agora sim utilizando o nosso diretório app, que é esse novo diretório que a gente tem. Então, eu já tenho aqui uns arquivos que foram criados no vídeo anterior, então vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui ele fala que a gente pode buscar dados dentro de componentes server components, que diretamente precisam de dados. Então, são componentes que precisam de dados. Esse é o foco aqui do nosso vídeo. Então, aqui a gente tem algumas explicações, mas eu vou direto aqui para a nossa parte de prática, que como que a gente vai buscar esses dados. Eu deixei um outro link aqui também, esse link também vai estar na descrição do vídeo, que a gente consegue trabalhar um pouco como que seria essa nova estrutura baseado no cenário que a gente tinha anteriormente. Então, quando a gente tinha antigamente get static props, agora a gente vai buscar os dados usando fetch e passando essas propriedades aqui. Se eu quero get server side props, que eu não quero guardar cache dos meus dados, que toda requisição, esses dados vão ser buscados lá do lado servidor e devolvido para o meu usuário, ou eu posso trabalhar a parte de revalidação, onde eu vou misturar um pouco a parte estática com a parte dinâmica, mas mudando dinamicamente a cada 10 segundos. Esse número aqui é em segundos. Então, voltando aqui para a nossa parte prática, na documentação aqui no lado esquerdo, eu vou clicar aqui em Fetch e a gente vai entender. O Fetch, ele utilizado dentro de componentes Server Components, então todas as páginas criadas aqui dentro de app, por default, ela é um Server Component. Aqui um pouco mais para baixo, a gente vai entender que a gente vai utilizar o nosso hook, que é o hook use, que é da nova versão do React. Então eu posso analisar aqui, a gente está usando a versão 13 do Next e a versão 18.2 do React. Então é muito interessante quando você replicar esse exemplo, ver se essa funcionalidade já está numa versão mais estável ou se está numa versão beta. Provavelmente, se você executar logo após a gravação desse vídeo, você vai utilizar a versão 13 do Next, 13 ponto alguma coisa, e ainda vai estar em versão beta, mas pode ser que isso já esteja estável. Aqui um pouco mais para baixo tem um exemplo dentro de uma página como a gente faz o uso dos dados, como que eu busco os dados.
Por default, eu estou usando o fetch, que é um novo conceito aqui para essa estrutura de dados dinâmicos e estáticos. Por default, ele traz os dados estáticos. Então, quando a gente não passar nenhuma propriedade aqui, a gente pode ver nesse segundo documento que, por default, toda solicitação ela vai ser getStaticProps, ou seja, os dados vão ser gerados somente no momento de execução do build e não toda vez que o usuário solicita. Onde que a gente vai colocar isso? Aqui a gente tem uma pasta, Dashboard, e eu vou colocar aqui dentro da minha página. Como eu quero que esses dados que eu vou buscar aqui agora sejam compartilhados em todas as páginas dentro do meu diretório Dashboard, eu vou colocar aqui dentro de Layout. Então aqui um pouco mais para baixo, vou colocar isso daqui e vou buscar os meus dados. Para buscar os meus dados, eu vou voltar aqui na parte de documentação, que é o fetch, e vou copiar essa função. É uma função que eu vou buscar dados. Aqui é um endereço de uma API que eu tenho. Então, vou colocar aqui http localhost 3001 alguma coisa. Eu vou colocar aqui products. E aqui eu não tenho essa API ainda, mas só para o nosso exemplo, eu vou fazer o seguinte. Aqui na raiz do meu projeto, eu vou criar um arquivo chamado db.json. E dentro dele, eu já vou colocar aqui um products com um array de produtos. Eu vou trabalhar isso de uma forma estática, porque o foco aqui não é desenvolver a API, e simplesmente buscar dados de uma API. Então eu vou trabalhar com um conceito de API estática. Aqui dentro de packages.json, a gente vai usar o JSON Server. Então eu vou colocar aqui mais uma chamada, que vai ser uma chamada API, com esse valor aqui. Então eu vou usar o JSON Server, eu vou ler os meus dados que estão dentro de db.json e abrir na porta 3001. Eu vou salvar isso daqui, então ele vai ler, isso daqui vai ser transformado num endpoint, que eu vou acessar aqui dentro do meu arquivo .layout, layout.tsx, que vai ser na porta 3001, products, assim como está dentro do meu arquivo. Esse código vai ficar aqui na descrição do vídeo, lá do endereço do meu GitHub. Então eu estou buscando o meu getData e aqui dentro do meu dashboard layout, eu vou fazer const products recebe, eu vou usar o hook use do React, que é esse hook aqui, e vou chamar o meu getData, que é essa minha function que retorna uma promise junto com o meu hook use. Então, antigamente, a gente tinha que fazer algo equivalente no lado, um componente client, que seria o use effect. Então, eu colocaria um use effect aqui, buscaria todos os meus dados aqui dentro, colocaria quais são as dependências. Então, isso era um pouco mais complexo a gente ter que fazer em todas as páginas, ou simplesmente buscar com getServerSideProps, getServerSideProps ou getStaticProps, e agora está muito mais simplificado. Aqui, como eu não passei nenhuma propriedade aqui, ele automaticamente vai tratar isso daqui como dados estáticos. Então, esses dados vão ser gerados no momento do build e não no momento de toda a solicitação dessa página aqui, layout, dentro do meu dashboard. Então, aqui eu já estou buscando os meus produtos, eu simplesmente posso salvar assim. E aqui embaixo, o que eu posso fazer? Eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar um UL. Aqui dentro do L eu vou colocar products, que é a lista de produtos que eu vou retornar na minha API fake, que são esses dois produtos. Então, o que eu posso fazer? Products.map product, e eu vou renderizar aqui embaixo uma LI. Nessa LI, eu vou colocar aqui product. Ele está pedindo para tipar o meu objeto aqui, mas isso aqui não é o caso. Ponto, e vou colocar aqui title, product.title, e aqui eu vou colocar uma key que todo loop ele pede, que eu vou colocar como product.id, vou salvar isso daqui, vou colocar meu product como um tipo N, só para remover esse alerta de erro, vou salvar minha aplicação.
Agora vamos tentar executar isso. Deixa eu apagar esse use effect que eu não vou utilizar. Vou adicionar um outro terminal. Na verdade, eu vou colocar aqui lado a lado, clicar nesse íconezinho. Vou executar a minha aplicação, npm run dev. Ele vai abrir minha aplicação na porta 3000 e eu vou abrir também a minha API na porta 3001, que é esse comando no meu package.json, que é o API. Vou executar npm run API. Lembrando que isso aqui é uma API estática, só para a gente usar a forma de buscar os dados aqui. Não é nosso foco desenvolver a parte de API. Eu poderia utilizar aqui dentro do meu projeto ou um projeto externo, mas isso a gente vai fazer em um outro vídeo. Então, eu abri aqui minha aplicação na porta 3000 e na 3001 eu tenho aqui a minha rota Products. É exatamente essa rota que está dentro do meu arquivo layout.tsx, localhost 3001/products. Vamos acessar aqui a nossa aplicação na porta 3000 e a gente vai buscar esses dados dentro da minha rota Dashboard. Então, clicando aqui em Dashboard, ele vai aparecer produto teste 1, produto teste 2. Exatamente o que está dentro aqui do meu arquivo db.json. Bem legal isso daqui. Dentro da meu arquivo page, eu tenho o dash page. Tá? Eu coloquei isso daqui simplesmente para executar de uma forma mais simplificada. Eu poderia deixar aqui, sei lá, uma div com... Deixa eu colocar aqui detalhes do produto, alguma coisa assim, ou simplesmente página dash. Vou deixar assim, vou salvar. E aqui está a minha página. Até aí tudo bem. Então, eu estou buscando os meus dados de forma estática. Por que eu estou buscando os meus dados de forma estática? A gente vai voltar para a documentação. Eu estou fazendo o getData, passando aqui usando o fetch, que é esse conceito aqui que vai ser rodado lá no lado do servidor. Porém, esses dados eles são buscados somente no momento do build. Por que é no momento do build? A gente vai para esse outro link, que quando eu uso o cache force cache, que é essa propriedade aqui. Então, eu estou passando aqui, além da minha URL, qual que é o tipo de cache que eu quero manter. Então, eu estou forçando o meu cache. Isso daqui é a mesma coisa de deixar vazio. Como eu não passei, é a mesma coisa de eu ter feito isso, então eu estou usando getStaticProps. Eu vou salvar isso, olha o comportamento que a gente vai ver. Aqui, deixa eu limpar. A gente vai ver que a API ela vai ser solicitada no momento do build, porque o getStaticProps, ele busca os dados no momento do build. Então, veja só, npm run build, olha o que vai acontecer. Ele está fazendo o build da minha aplicação e ele já vai gerar as minhas páginas. Olha aqui, no momento do build, ele chamou 2 vezes a minha API, que é no momento que ele está gerando a minha página, ele chamou a API. A gente pode ver que a nossa rota dashboard ela está com esse símbolo. Esse símbolo, ele significa isso daqui. Ele está usando o server-side, então ele está renderizando lá do servidor, usando getInitialProps ou getServerSideProps. No nosso caso, a gente está usando getStaticProps aqui, porque a gente não está passando nenhuma propriedade diferente de forceCache aqui. Então, vocês podem observar que se eu acessar a minha página aqui, deixa eu colocar lado a lado, deixa eu diminuir aqui, vocês podem ver que se eu navegar aqui, ele não chama a minha API. Então, deixa eu npm start. E agora ele executando, a gente pode observar que ele chama somente 2 vezes a minha aplicação, que foi no momento do build. Se eu navegar aqui, eu vou limpar isso daqui, o meu terminal. Vocês podem ver que ele não chama a minha API, porque esses dados já foram executados no momento do meu build, já foram solicitados no momento do build. Aí a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais avançada, que é a parte dinâmica das minhas rotas. Se eu colocar aqui dentro de dashboard um arquivo que seja id, e dentro de id eu ter page.tsx, então export default function page, e aqui eu vou receber params, que é exatamente o que vai passar aqui na minha URL, o /id, e aqui eu vou dar um return, vou dar uma div, aqui eu vou colocar um h1 que vai ser o título,
E aqui eu vou colocar uma div que vai ser a descrição do meu produto. Então eu coloquei assim até o momento. E aqui agora, dentro de layout, ao invés de eu colocar simplesmente o nome, o título do meu produto, eu vou colocar aqui um link do próprio Next Link, href, ele vai ser redirecionado para o /dashboard /id, que vai ser essa minha rota dinâmica. Então aqui eu vou colocar simplesmente pegando o product.id. Vou colocar aqui o /link. Até aí tudo ok. Então eu estou simplesmente fazendo o que aqui dentro da minha aplicação? Eu estou usando o link para quando eu clicar no meu botão aqui de dashboard, ele acessar. Então eu vou tirar aqui o npm start e vou dar um npm run dev para a gente executar aqui no ambiente de desenvolvimento. Vou atualizar aqui a minha página, clicar aqui em dash. Então se eu clicar aqui em produtos teste.1, ele vai adicionar título e descrição aqui. Deixa eu colocar aqui agora dentro de page.tsx o que a gente lê dentro de params. Params, vou dar um console nele. A gente vai ler aqui o ID 1. Por quê? Eu estou passando aqui na minha URL /1. Então, /1 eu consigo obter aqui dentro de params. Então, eu posso fazer o seguinte, const ID recebe de params. Então agora, se eu quiser dar um console.log no meu ID, ele vai retornar aqui 1. Então o que eu posso fazer aqui com esse 1? Eu posso criar aqui uma função async function getProduct, que eu vou receber um ID, aqui eu vou colocar como n, e vou fazer o seguinte, const product recebe await fetch. Eu vou fazer esse mesmo fetch aqui que eu tenho dentro de layout. Deixa eu copiar ele aqui. Esse mesmo fetch. Só que agora eu vou colocar aqui um barra. Vou fazer uma string literal aqui com aspas. E aqui eu vou pegar o ID. Então a minha rota, a minha API REST, eu vou passar products / o ID que eu estou recebendo, que ele vai vir aqui dentro do meu page. Deixa eu colocar um N aqui só para parar esse erro. E aqui eu vou buscar o meu produto, que eu vou dar um return res.json. E como que eu consigo obter esse valor aqui? Const product recebe o use novamente do React. E aqui eu vou passar o get product passando o meu ID. Vou dar um console.log aqui no meu produto, vou salvar e a gente já vai conseguir ter o nosso produto. Ele já está aparecendo aqui no meu terminal e ele fez essa solicitação aqui, a gente pode ver lá na nossa API fake. Então aqui eu posso trocar por product.title e aqui embaixo eu posso colocar product.description. Vamos acessar aqui, então eu tenho o meu produtos teste 1 com a descrição de produtos teste 1. É exatamente essa descrição aqui que eu tenho do meu produto. Se eu vier aqui dentro do db.json, é exatamente isso. Se eu trocar a minha URL para 2, esses dados aqui também são alterados. A gente pode ver que a gente tem uma divisão, que esse primeiro bloco é o bloco que está dentro de layout, e esse bloco aqui de baixo é o bloco que está dentro do meu page. Então, esse bloco aqui que está dentro de page é esse bloco aqui de baixo, é onde eu coloco a description. Eu posso colocar um hr aqui, só para colocar uma linha para a gente ver que tem essa divisão. Então esse hr está diferenciando o meu arquivo dinâmico, que está entre ID, do meu layout que está dentro de dashboard. E tudo está herdando o layout, porque o layout está no nível superior. Então todas essas páginas que vão estar dentro aqui de ID ou dentro de dashboard vão herdar esse layout. Então, eu fiz até essa divisão aqui para a gente poder navegar. Agora, se eu voltar aqui novamente, deixa eu dar um clear aqui, npm run build,
Ele vai gerar novamente todos os meus arquivos, todas as minhas páginas, buscar lá da minha API, então ele vai fazer a chamada aqui, meu endpoint, e vai gerar os arquivos, npm start. Vamos executar como se estivesse no ambiente de produção, tá? Esse npm start vai fazer isso aqui para a gente. Se eu navegar agora aqui, deixa eu dar um refresh, o que a gente vai observar? A cada solicitação, olha que interessante essa parte aqui. Observa esse bloco aqui, vou dar um clear. Olha o que vai acontecer. Acessei dashboard, ele não fez chamada ao meu endpoint porque os dados são estáticos. Só que se eu clicar aqui no meu produto 1, ele vai fazer uma chamada ao endpoint. Então, o que a gente pode observar? Deixa eu expandir um pouco. Esse é o ponto-chave aqui, tá? Por default, eu passo a minha URL e coloco nada, ele automaticamente faz o force cache. Então, o que o meu layout está fazendo? Ele está trabalhando como get static props, ou seja, os dados vão ser gerados no lado servidor no momento do meu build e não no momento que eu estou solicitando a minha página. Por isso que toda vez que eu acesso minha página dashboard, ele não busca no meu endpoint, não faz essa solicitação, porque ele já fez isso no momento do meu build. Só que a gente pode ver que dentro da nossa rota dinâmica, a gente também tem uma URL e quando eu clico aqui, ele busca do meu endpoint, diferente do meu comportamento que eu tenho dentro do layout.tsx. E eu não passei nenhuma propriedade aqui. Por que eles têm comportamentos diferentes? Por que essa página que está dentro do meu colchete ID, dentro de page, ele não é um getStaticProps? Porque toda vez que eu trabalho com arquivos dinâmicos, ele automaticamente trabalha como se eu tivesse um cache no store. Então, ele vai buscar todas as vezes no meu store. Então, é como se eu tivesse um no store aqui e toda solicitação, ele vai lá no meu endpoint e faz a solicitação, porque isso é dinâmico. Para a gente trabalhar isso de uma forma estática, que a gente tem isso para rotas dinâmicas, a gente já falou sobre esse assunto em vídeos anteriores à versão 13, eu tenho que trabalhar com um conceito que chama Generate Static Params. Quando eu estou trabalhando com rotas dinâmicas e eu quero que a minha página ela não vá ao back-end, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que informar para a minha aplicação quais as páginas ele precisa gerar. No meu caso, no meu exemplo, eu só tenho 2 produtos. Eu quero falar para a minha aplicação, olha, no momento do build, já gera essas 2 páginas, que é da URL /1 e da URL /2 e já deixa pronto. Não precisa ficar buscando isso aqui, toda a solicitação do usuário. É isso que a gente vai usar, o get static params. A gente vai fazer isso. No próprio exemplo fala que a gente pode combinar isso em rotas dinâmicas, tá aqui em cima. E aqui ele tem um exemplo, colchete slug. Então eu vou copiar essa função, vou colocar aqui dentro desse page.sx, que está dentro da minha rota dinâmica. Isso é um pouco complexo de entender, mas depois que a gente tenha claro esses conceitos do dinâmico e do estático, você consegue trazer a melhor questão performática possível para a sua aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar todos os dados, assim como eu busco lá dentro do layout, eu quero todos os meus produtos. Então, aqui eu vou ter const products recebe res.json. Então, eu estou buscando todos os meus produtos lá do endpoint. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um mapeamento aqui em product. E eu vou falar que eu vou retornar uma lista de objetos de ID. Tá? Aqui eu vou estar retornando uma lista de objetos. Aqui não está mapeado o meu tipo. Mas aqui, basicamente, eu estou buscando todos os produtos que eu tenho na minha base. Nesse caso, eu só tenho 2 produtos. E estou retornando uma lista para ele montar os meus arquivos, as minhas páginas no momento do meu build. Então, eu vou salvar dessa forma. Eu vou parar aqui essa execução. Deixa eu expandir um pouco mais, que a gente vai precisar ver esse comportamento aqui. Vou dar um clear. A gente vai ver que agora ele vai buscar mais vezes
aqui no lado do nosso endpoint. Então, eu vou dar um npm run build, porque ele vai gerar mais páginas agora no momento do build, porque ele não vai ser server-side render aqui, ele vai ser static site generation. Aqui em cima ele deu um erro na hora de gerar o meu build, porque ele está mapeando ainda uma coisa... deixa eu ver aqui... uma promise ainda. Então, ou seja, eu não tenho meus dados ainda. Eu só preciso colocar aqui um await e aqui eu vou colocar um n. Vou executar novamente o npm run build e a gente vai ver o que vai ser gerado. Observa que esse lado é onde está sendo executado o nossa API, que ele foi executado mais de 2 vezes, né? Que era o que ele executava antigamente. Porque agora essa página nossa dinâmica, ela passou a ser estática em dados e não ser solicitada a cada acesso à nossa página. Então eu vou limpar isso daqui, vou dar um npm start novamente para a gente executar como se fosse num ambiente de produção. Vou voltar aqui para a nossa aplicação. O que a gente vai observar? Eu vou colocar aqui lado a lado. O que a gente pode observar? No nosso terminal, a gente pode observar que foram gerados no momento do build 2 páginas, que são páginas já estáticas, para minha rota /dashboard /1 e /2, que são os 2 produtos que eu tenho aqui dentro da minha base, do meu endpoint. Então isso já fica muito mais performático, porque ele não vai ser uma rota que vai ser executada, esse fetch, toda a solicitação do usuário. Porque por default, quando eu trabalho com uma página dinâmica, ele vira server-side rendering. Então ele vai executar a todo momento que o usuário requisitar, ele vai solicitar esse endpoint lá no meu lado servidor. Agora, usando o Generate Static Params, ele vai fazer esse trabalho para a gente de forma automática no momento do build, que foi isso que ele gerou, esses 2 arquivos aqui. E assim a gente pode trabalhar com os 2 conceitos, tanto getStaticProps ou server-side-props. E a gente tem também a terceira opção, que é revalidar a nossa página depois de um certo momento. Então eu poderia colocar aqui no meu layout.tsx essa propriedade que eu vou revalidar de 10 em 10 segundos, por mais que isso seja gerado no momento do build, mas de 10 em 10 segundos, se eu solicitar e os meus dados do endpoint forem diferentes do que já foi gerado no momento do build, por exemplo, se for acrescentado aqui, depois do build, for acrescentado um produto 3, eu vou lá no meu banco de dados, adiciono um produto 3, ele vai gerar novamente essa página minha aqui, com esses dados atualizados aqui, no caso, o meu dado 3. Então isso a gente vai conseguir trabalhar depois, desenvolvendo uma aplicação real, mas a ideia aqui é trazer esses conceitos, que eram conceitos complexos que a gente tinha, esses dos fundamentos getServerSideProps, getStaticProps e initialProps, que eram conceitos extremamente complexos nas versões anteriores, a versão 13, que agora está muito mais simplificado para a gente. Volto a dizer, isso está em versão beta, não é uma versão estável para a gente utilizar em ambiente de produção, mas em breve isso já vai estar disponível e é bom a gente já ter conhecimento disso tudo para aplicar quando já estiver estável para a gente poder colocar na produção.